Bem, no nosso último vídeo das dicas, né, nós falamos do estudo do sinal de uma função do primeiro grau, né, quando o gráfico é uma reta. Agora a gente vai falar do estudo de sinal de uma função do segundo grau. E para isso a gente viu, né, na nossa aula, né, online, ao vivo, que nós temos várias possibilidades para as parábolas, né? Primeiro, a depender da concavidade, ser para cima ou para baixo, e segundo, a depender do número de raízes, tá? Então, eu vou tratar de cada um desses casos, tá? Vou fazer um resumo aqui, que é o seguinte, ó, vamos considerar se o A é maior que zero, tá? Vou colocar aqui em cima e depois eu vou fazer aqui embaixo se o A é menor que zero, como a gente já viu, né? O A é o que determina a concavidade. Então, por exemplo, aqui eu vou ter concavidade para cima, né? Vou ter 3 casos aqui, ó. E depois aqui eu vou ver os casos em que a concavidade está para baixo, tá bom? Bom, e aí nós vamos, além do A, ter um outro parâmetro importante aqui, que é o delta, né? E aí eu vou colocar aqui, ó. Então vamos considerar primeiro o delta positivo, depois o delta igual a zero e o delta negativo, né? Lembrando, o delta a gente viu na nossa aula de ontem, o delta é dado lá da fórmula de Bhaskara por b ao quadrado menos 4ac, né? Considerando aqui que a função, né, é y igual a ax quadrado mais bx mais c, tá bom? Então vamos lá. Se o A é positivo, concavidade para cima. Se o delta é positivo, significa que nós temos duas raízes reais diferentes, né? Então x1 é diferente de x2, então nesse caso, né? Então como fica o sinal da minha função, né? Então, no intervalo em que a parábola está para baixo do eixo x, o sinal é negativo. E quando ele está para cima, ele é positivo. Tá? Então, para x menor que x1 ou x maior que x2, a imagem é positiva. Para x entre x1 e x2, a imagem é negativa. Tá bom? E nesse caso, né? Nesse caso, eu tenho delta igual a zero. O que significa? Que eu tenho duas raízes reais iguais. Então a minha parábola encosta no eixo x, né? Já que x1 é igual a x2. Então, se a parábola tem concavidade para cima e tem duas raízes iguais, aqui em cima, né, no vértice, né, a imagem é zero. Se x for menor que x1 ou maior que x1, a imagem vai ser sempre positiva, né? Tá? Tirando o vértice, a imagem é sempre positiva. No terceiro caso, nós temos o delta negativo, portanto, as raízes são complexas, né? Nós não temos raízes reais, portanto, não há nenhum número real que faz com que a imagem seja zero. Portanto, a parábola não encosta no eixo x. Então, nesse caso, para qualquer x real, a imagem ela é sempre positiva. Bom, então esses são os 3 casos em que a parábola tem concavidade para cima. Bom, e quando A for negativo, né? Conforme nós já vimos também, né, numa das nossas dicas, o A negativo, a parábola tem concavidade para baixo, né? E aí nós temos de novo, ó, se o delta é maior que zero, duas raízes reais distintas, né? x1 é diferente de x2. Se o delta é igual a zero, duas raízes reais iguais, então aqui x1 é igual a x2. E se o delta é negativo, não há raiz real, né? Então, como ficam os sinais? Ó? A parte da parábola que está para cima do eixo x tem imagem positiva. E quando a parábola está para baixo, a imagem é negativa, né? Bom, aqui, veja, a parábola está para baixo, com exceção desse ponto em que a imagem é zero. Então, o resto ela é sempre negativa, né? A imagem é negativa. E aqui, para qualquer valor de x, a imagem da parábola é negativa. Tá bom, moçada? Qualquer dúvida, dê um alô, mande uma mensagem pra gente, tá bom? Gostou do vídeo? Compartilha, né? Salva ele para depois, na hora de estudar, você poder retomar esta dica muito importante. Valeu, pessoal? Aguardo vocês aí nos próximos vídeos.